Pastor Ulisses, amém? Pastor Ulisses hoje está incumbido de trazer a palavra de Deus. Sempre falo, agora tem 2 microfones, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pelo pessoal da mídia aí que tem trabalhado aí em nome de Jesus, né? Tem procurado fazer o melhor, amém? Obrigado pela vida de vocês, amém? Pai amado, Pai querido, esse é um momento também maravilhoso, qual nós anseiamos, Pai, para ouvir a Tua palavra, porque a palavra é que nos liberta, a palavra é que nos traz cura, entendimento, nos revela o querer efetuar de Deus para nós sobre essa terra. O Deus que nesse momento a nossa alma se aquiete, todo bloqueio da alma, que essa semente ela venha cair em teu coração e venha germinar e dê fruto para o louvor da glória de Deus. Nós como igreja, está aqui o nosso pastor Ulisses. Deus abençoe a vida do teu filho, cobre-lhe com o teu sangue, e que a sabedoria do alto esteja sobre ele. Tudo aquilo que ele venha falar não seja da sua alma, nem do seu próprio entendimento, mas seja da revelação do Espírito Santo. Nós como igreja, nós oramos e abençoamos a vida dele, da sua esposa e toda a sua parentela, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Saúde a igreja na paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma noite, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos na sua casa. Disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que nessa noite nós nos alegramos no momento em que nós pensamos, olha, hoje tem culto, então nós temos que nos alegrar, porque ao estarmos aqui na presença do Senhor, algo novo está acontecendo na nossa vida, algo novo está acontecendo na nossa casa nesse momento, em nome de Jesus. Como o senhor sabe disso, pastor? Porque a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Certa vez o Senhor me deu até a letra de um cântico com esse começo, e ele dizia mais ou menos assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cantar louvores e a Ele orar, testemunhar o que nos fez de bom. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, como é bom nós estarmos na casa do Senhor. E o mais importante do que estar na casa do Senhor é estar na presença do Senhor. Porque tem muita gente dentro das igrejas e não estão na presença do Senhor, e o Senhor não o conhece. Mas eu tenho 5 anos de igreja, eu tenho 10 anos de igreja, e o nome não está escrito no livro da vida, porque eu sou simpatizante. Eu gosto do povo de Deus, eu gosto dos crentes, eu gosto de estar na igreja. Não, em todo culto eu quero estar, se eu puder ajudar, eu quero ajudar. O mais importante, o Senhor tem que estar no nosso coração, o Senhor tem que nos conhecer. A palavra diz que eu quero ter você gravado na palma da minha mão. Deus tem desejo de ter essa ligação e esse compromisso conosco, mas nós precisamos dar crédito. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A nós. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, meu filho muda de vida, nós temos que atender e mudar. Meu filho se converte. O que é converter? Aí virar crente. Não, converter é mudar de direção. Eu estou indo com o meu carro sentido Mongaguá, mas eu queria ir era para Peruíbe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o retorno, conversão à esquerda, e aí sim eu estou sentido Peruíbe. Então converter é mudar a nossa vida da direção que está indo para o mundo, voltar-se para Jesus, obedecer a Jesus
fazer a vontade de Jesus, morrer em nome de Jesus e habitar na glória com o Senhor Jesus para todo o sempre. Então hoje, se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque há um lugar preparado para nós. E se não fosse assim, eu diria, vou lá e vou preparar morada. Nessa noite a palavra do Senhor vai falar conosco de maneira gloriosa, porque a palavra do Senhor é gloriosa. Não importa quem prega, se é o pastor, se é o irmão, se é o fulano, o Bertrano, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. A palavra vai entrar e já está entrando na sua vida nessa noite e vai fazer uma grande mudança em nome do Senhor Jesus. Essa palavra aqui que o Senhor me deu para trazer para a igreja, ela já entrou no meu coração, ela já está no meu coração e já está fazendo mudança na minha vida. Porque aquele que prega, ele não é o que sabe, o que pode e o que tem e fala para que você possa fazer assim também. Não, a palavra fala primeiro comigo e fala com cada um de nós. Se a palavra está corrigindo, está me corrigindo, corrigindo a cada um de nós e nos preparando para sermos bênção em nome de Jesus. Abra então a palavra do Senhor no livro de Mateus, São Mateus capítulo 13. Glória a Deus. São Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23. Quantos versículos? É bênção do Senhor nas nossas vidas. O título dessa mensagem está aí, exposto aí para você, ó. Coração fértil, o quê? Colheita garantida. Coração fértil, colheita garantida. O que é um coração fértil? A palavra entra, encontra morada, germina, dá fruto, me transforma, me renova e a bênção do Senhor acontece na minha vida. Eu ouço a palavra, eu não dou crédito, ela não entra, não passa pelo meu intelecto, não desce para o meu coração, não vai fazer mudança na minha vida. Se eu não der crédito à palavra do Senhor, nada vai mudar. Já disse isso aqui algumas vezes. Tem cânticos que diz, você que está aí chorando, você que está aí passando pela prova, saiba que o mar vai se abrir. Os cânticos vão dizendo, o mar vai se abrir, a bênção vai chegar, a justiça do Senhor vai te alcançar. Se não colocar a vida no altar, não vai acontecer nada. Não adianta alguém cantar dizendo que tudo vai mudar. Se não houver mudança aqui dentro, não vai mudar nada. Mas se houver mudança aqui dentro, seremos mais do que vencedores em nome do Senhor Jesus. É Ele quem promete, é Ele quem fala. Então, tá aí ó, coração fértil, colheita garantida. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que confirma nas nossas vidas. Olha então o que diz o texto. Glória a Deus. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, versículo 6, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O 7, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe:
mestre, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, olha o que diz a palavra, lhe será tirado. Versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos que veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado, 22, entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. 23 para encerrar. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e maravilhoso, eis-me aqui, Senhor, como um simples instrumento do Senhor, para falar, ó Pai querido, ao meu coração e a estes que me ouvem. Senhor, eu sei que nessa noite o Senhor vai falar com todos nós, Papai querido, que todos possam ouvir a Tua palavra e receber. Pai, não permita que o diabo fique julgando na mente de alguns, ó Deus querido, para que não aceitem essa palavra, para que não aceitem as colocações do Seu Espírito, ó Pai, para que não haja mudança na vida deles, Pai, mas que todos possam receber a Tua palavra, receber o conforto, ó Pai, a Tua palavra possa ser, ó Pai, entendida, descer ao coração, germinar, dar fruto e transformar a cada um que aqui está. Pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos do Teu ensinamento, dá-nos da Tua graça, fala, Senhor, conosco, fala porque o Teu servo ouve. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, amém, Senhor, glória a Deus. Então aqui o versículo 1 está dizendo assim: tendo Jesus saído de casa. Mas onde morava Jesus? Tendo Jesus saído de casa, ele saiu de casa e foi para a praia. Tendo Jesus saído de casa. Saiba de uma coisa: Jesus morou na casa dele com papai e mamãe até a sua adolescência, a sua juventude, mas no momento que ele começou a fazer a obra do Pai, porque ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus viva. Quando ele começou a obra, ele não voltava mais para casa, ele estava sempre na casa de um e de outro. Hoje eu vou dormir aqui na casa de Pedro, né? Tem uma passagem que diz que ele chegou com Pedro lá, e Pedro estava ali. Cadê a sua sogra? Está deitada lá, que ela está doente. Jesus foi lá, orou, repreendeu aquela febre. A sogra de Pedro levantou e já preparou um café para eles ali, e ficaram ali naquele momento. Então o Senhor Jesus estava sempre em algum lar. Hoje, onde mora Jesus? Automaticamente, rapidamente nós respondemos o quê? No céu. Mas o pastor já deu um sinal aqui, ó. Ele tem que morar aqui, amém, irmãos? Ele tem que morar aqui. Nós somos templo do Espírito Santo.
a habitação do Senhor Jesus tem que ser aqui, no nosso coração. Então está aqui dizendo, ó, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, porque ele não tinha nem residência. Aqui, ó, nós estamos em Mateus 13, olha o que diz aqui em Mateus 8, do 19 ao 21. Se você não quiser abrir, apenas ouça. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus respondeu assim para ele: as raposas têm covis, ela tem um buraco onde ela entra e dorme. As aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha só, Jesus estava dizendo para aquele escriba: você quer me seguir, filho? Quer me seguir por causa da palavra? Quer me seguir por causa dos ensinamentos? Ok. Mas se estiver querendo me seguir por benefício, porque tem muita gente que vai à igreja ou que vem à igreja para receber resposta financeira, ou por causa de uma cura, aí a cura acontece, ai, graças a Deus, fui embora. Não queira a bênção do Senhor, queira o Senhor da bênção, porque é Ele que faz a mudança e continua fazendo a obra nas nossas vidas. Meu Deus, eu estou passando por um sufoco, eu estou passando por um aperto. Aí vem para a igreja, clama ao Senhor, Deus toca no coração da liderança, de repente consegue até uma cesta básica, consegue uma ajuda. Agora então eu estou tranquilo. Queira o Senhor e não simplesmente a bênção, porque assim o Senhor faz com cada um de nós. Nós temos que ter esse sentimento, porque eu preciso é da presença do Senhor na minha vida. Então ele disse para aquele homem: olha, a raposa tem um buraquinho lá que ela entra, deita e dorme com a sua família. As aves pousam nas árvores, tem o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Mas também eu quero citar para vocês aqui, ó, uma passagem muito importante, também não precisa abrir. João 14, 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Onde mora Jesus, irmãos? No nosso coração. Se ele não mora ainda no seu coração, é muito simples essa oração. Convide a Jesus: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Entra na minha vida, Senhor, transforma a minha vida, muda os meus pensamentos, atitudes e intenções. Transforma, Senhor, a minha vida. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, ó Deus, amém. Esse convite, Jesus entra na nossa vida e faz uma obra maravilhosa. Ele entra e começa a fazer mudança, começa a fazer limpeza. Aquele que gostava de beber, já não vai mais querer beber. O que gostava de fumar, já não vai ter mais interesse em fumar. O que usava droga, ele vai dizer, porque tem muitos aí fora dizendo: quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar de usar droga, eu vou para a presença de Deus. Venha para a presença de Deus como está, Ele faz a obra gloriosa. Porque quando o Espírito Santo entra e você começa a sentir a presença de Deus, os prazeres e as vontades da carne vão diminuindo gradativamente. Não tem mais prazer em bebida, não tem mais prazer em cigarro, não tem mais prazer em droga, prostituição também não. Então começa a ser um vaso novo. Por isso que ele disse: aquele que ouve a minha palavra, guarda a minha palavra, esse é o que me ama. O meu Pai o amará, viremos e faremos nele morada. Sabe quem mora aqui dentro do meu coração? Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade habita aqui. Habita aqui. E o momento que a nossa mente pensa qualquer coisa, o Espírito Santo fala: opa, filho, que pensamento é esse? Quando a boca quer dizer alguma coisa: ô filho, seja o vosso falar sim, sim, e não, não, que passa disso é procedência maligna. Aconteceu alguma coisa, machucou, quer falar um palavrão. Por que a pessoa acha que falar palavrão sara a dor? Por que falar um palavrão resolve um problema? Por que falar um palavrão vai mudar? Você usa uma palavra torpe e acha que aquilo vai resolver? Simplesmente se suja. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos corrige. E então nós vamos sendo transformados e renovados cada vez mais, para que possamos ser bênção. Então Jesus, saindo de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se, olha só,
muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Com o quê? Desejo de ouvir e aprender. Nós temos que ter desejo de ouvir a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus. 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Ou seja, ele não falou diretamente, ele foi usando parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. E o semeador, para sair para semear, ele precisa do quê? De semente. Se ele não tiver semente, ele não vai conseguir semear. O pastor acabou de falar aqui, ó, precisamos de um grupo aí para a gente poder fazer o evangelismo. E esse evangelismo você vai ser um semeador. E para ser um semeador, o que você precisa? De semente. E qual é a semente? A palavra de Deus. Porque quando você vai falar do amor de Deus para alguém, a pessoa diz assim: nossa, eu estou num pânico tão grande, sabe, eu estou numa situação tão terrível. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz a palavra do Senhor. Quando você faz isso, não é poder seu naquela vida, é o poder da palavra fazendo mudança naquela pessoa que te ouve. E quando você fala, o Espírito Santo já trabalha no coração daquela pessoa. Então o semeador tem que ter semente. Como é que você vai ter semente? Leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus no coração, para você poder ser também um semeador. Olha só, eis que o semeador, versículo 3, o finzinho dele: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, olha só, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Alguém aqui lembra, ali no Suarão, alguém lembra de uma árvore plantada em cima de um poste? Alguém aqui chegou a ver? Quem viu, levanta a mão aí. Acho que é só nós que moramos lá perto, né, irmão Rodrigo? Por incrível que pareça, irmão Edilson, viu? Uma árvore em cima do poste. Irmãos, essa árvore, ela estava desse tamanhozinho, ela foi crescendo, e saiu até uma reportagem no jornal aqui da Baixada, e a árvore estava no alto do poste. Eu imagino aquela árvorezinha no alto do poste ali, olhando as outras árvores lá embaixo, né? Ó, a altura que eu estou aqui, olha a altura que eu estou aqui. Mas quando veio uma forte ventania, ela caiu. Ela estava muito alta, já era uma árvore que estava dando quase 1 metro de altura nela ali, sabe? Ela estava ficando frondosa, mas ela tinha só um punhadinho de terra. Não sabemos nem como é que essa terra foi parar lá em cima do poste, ou se foi um passarinho que de repente estava lá com uma mudinha que ia levar para o ninho, parou para descansar e acabou seguindo e deixou ali. Sei que essa árvorezinha cresceu, mas veio a ventania e derrubou, porque as raízes não aprofundaram, não tinha terra para se aprofundar. Então por isso que nós temos que estar firmados no Senhor, buscando cada vez mais no Senhor, e a nossa raiz tem que aprofundar cada vez mais. Eu vou entrar naquela igrejinha de esquina ali, como é que chama mesmo? É CCI, como é que é o bairro? Magalhães, tá, eu vou entrar naquela igreja, vou ver se eu fico ali. Aí chegou, não gostei do louvor, não gostei da palavra, aí eu vou naquela outra lá. Será que aquela outra lá, como é que é aquela lá? Chegou lá, muito barulho, muita gritaria. Aí cheguei na outra ali, tem muito movimento, Se não criar raiz, não vai dar fruto. Nós temos que pedir: Senhor, onde o Senhor quer que eu adore? E ao você chegar, entrar e trabalhar. E não adianta que onde você entrar, você verá defeito, porque é um ajuntamento de ser humano. Eu lembro do meu pai, quando meu pai era vivo, ele dizia assim: filho, quando a gente vai na igreja, é como aquele que chega e olha um rio e diz assim: nossa, que rio bonito, dá um mergulho, bate a cabeça em toco, bate a cabeça em pedra, acontece tanta coisa. Então, em todo lugar que você entrar, de repente uma pessoa te trata: seja bem-vinda, minha irmã, te beija. Passado um mês, essa irmã está metendo a lenha nas suas costas, porque a língua dela é grande e é um instrumento do diabo. E aí? Nossa, aquele irmão ali é uma bênção, ele está olhando para mim, sabe, parece que eu sinto a presença de Deus. Quando pensa que não, ele está com um olhar prostituto e maligno sobre a vida da irmã. Pastor, que conversa é essa que o senhor está falando aí do altar? É porque o mundo é assim. Mas aonde você faz a vontade de Deus,
Deus faz a obra dele poderosa. Existe coisa errada em todos os lugares. Tem gente que não presta em determinada empresa, tem gente que não presta em determinada igreja, tem gente ruim para todo lugar. Mas olha, os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons. Por isso o Senhor está dizendo nessa noite: para de ficar pulando para lá e para cá. Macaco que muito pula leva chumbo. Então acha um lugar, cria raiz, trabalha, faz a obra e eu vou te abençoar em nome de Jesus. É assim que nós temos que fazer. Temos que buscar o conhecimento e a graça e pedir: Senhor, me mostra, Senhor, onde eu vou estar te adorando. Porque o principal é a sua vida no altar de Deus, e é Ele quem vai fazendo a mudança em nome de Jesus. Aí está aqui, 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não havia raiz. É necessário uma base forte. 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra o quê? A 60, e o outro, lá na frente nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. 9. Aí disse o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Há uma diferença muito grande em ouvir e escutar. De repente você está na sua casa, lá você começa a ouvir alguma conversa, você para um pouquinho e fala: tem alguém conversando. Esses dias mesmo era 2, 3 horas da madrugada, estou escutando um grupo conversando lá próximo de casa, então estou ouvindo. Aí o que a gente faz? Chega mais próximo para poder entender o que estão falando. Aí quando você começa a entender o que estão dizendo, aí você está escutando. Por enquanto você estava só ouvindo, zum, zum, zum. Quando você se aproxima mais, então você começa a escutar. Muita gente entra na casa do Pai e ouve a palavra, mas não escuta a palavra. E nós temos que escutar, a palavra tem que entrar, nós temos que processá-la na nossa mente, ela desce ao coração e então ela gera fruto. Eu já vi, eu estando na porta, eu estando assentado, ou até mesmo pregando, a palavra sendo pregada, de repente dá uns 5 minutos numa irmã, ela vira para outra assim: nós estamos na presença do Senhor, por que está conversando? Ouça. De repente a informação mais importante seria naquela hora, virou para um lado para poder conversar e perdeu a bênção. Então nós temos que escutar o que o Senhor está falando. E nessa noite o Senhor está dizendo: dá ouvido à minha palavra, porque eu tenho bênção para você. Dá ouvido à minha palavra, porque eu tenho mudanças para serem realizadas. Nós temos que dar crédito e deixar a palavra do Senhor fazer a transformação e a mudança gloriosa na nossa vida. Aí diz aqui, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram: por que, mestre, o senhor fala com eles por parábola? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então por que Jesus estava pregando? Então por que pregar para aquela multidão toda, se não era para aquela multidão entender? Na verdade o que Jesus estava dizendo aqui é o que? Tem que haver interesse para que a bênção possa acontecer na nossa vida, amém, irmãos? Tem que haver interesse. O que significou essa palavra? O que Jesus quis dizer aqui nessa palavra? Espírito Santo me ensina. De repente você vai ler a Bíblia na sua casa, se você não conseguiu entender, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo me dê a revelação da tua palavra, para eu poder entender. E aí você lê, o Senhor revela, e aí a mudança acontece na nossa vida. Porque o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Só o homem e a mulher espiritual é que vai conseguir entender as coisas de Deus. Então ele está querendo o quê? Ele está querendo que tenha interesse daqueles que estão ouvindo. Por exemplo, Nicodemos era um grande chefe da lei, e ele viu Jesus fazendo as obras maravilhosas, e ele disse o quê? Eu preciso falar com Jesus, preciso conversar com ele. Mas eu sou um dos líderes da lei, como é que eu vou conversar com Jesus assim abertamente? Aí ele foi ter com Jesus de noite, às escondidas. Mas o importante é, ele foi ter com Jesus. Vai ter com Jesus também de noite, amém, irmãos? Vai ter com Jesus também no seu momento particular ali, fala com o Pai. Mas em todos os momentos, ouça
a voz do Senhor. E aí Nicodemos foi conversar com Jesus, e Jesus pôde conversar com ele e dar uma grande orientação para ele, para que ele pudesse, se quisesse dar continuidade, ser salvo. Então olha só, versículo 12. Estou acelerando aqui, que o tempo ali do relógio está voando. Versículo 12: porque aquele que tem, olha só, hein, se dará. Tem bênção na sua vida? Glória a Deus, virá mais bênção ainda em nome do Senhor Jesus. Tem unção de Deus na sua vida? Virá mais unção de Deus na sua vida, se você estiver com fome e sede de justiça, clamando e buscando. Porque está dizendo aqui, ó, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas, olha só, aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Puxa vida, Deus vai tirar a graça e a unção dele da minha vida? Não, quem tira é o diabo. Deus não tira nada de ninguém. Se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos, se nós não clamarmos, quem tira é o inimigo. Até o pouco que tem lhe será tirado. Guarda bem essa informação. A sua fé não estabiliza. Sabe? Chegou nesse limite aqui, está tudo bem com a minha fé, graças a Deus. A fé, ela não estabiliza. Ou ela está crescente, ou ela está decrescente. Como está a tua fé? Como está o seu contato com Deus? Como a palavra de Deus tem agido na sua vida? Como está o teu período de oração? Como está o seu momento de falar com o Pai? Você fala com o Pai? Eu falo toda manhã. Senhor, muito obrigado por esse dia livre e guarda em nome de Jesus, amém. O diabo fala assim, mas que oração boa, gostei dessa oração. Oração relâmpago. Você não consegue chegar um momento nem de sentir a presença de Deus, a oração já acabou. Isso aí sabe como é que chama? Reza. É o mesmo que uma reza. Virou uma expressão simplesmente, né? Aí vai almoçar, Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Não dá tempo nem de falar com o Pai. Então o Senhor está dizendo nessa noite, quero mais intimidade. Vamos nos aproximar mais, vamos falar mais com o nosso Deus, vamos ouvir mais a palavra do Senhor, porque senão, o pouco que tem, o diabo consegue tirar. Olha só, 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Versículo 14, e neles se cumpre a profecia que Isaías diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Isso aqui está em Isaías 6, versículo 9 e 10, não precisa abrir, está só cumprindo aqui, 14, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que é o capítulo 6, versículo 9 e 10, e diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Nós temos que querer mais do nosso Deus, queremos ser mais usados, amém, igreja? Temos que querer ser mais usados por Deus. Você nem imagina o quanto você tem de conhecimento e de poder de Deus na sua vida. Pastor, você não me conhece não, eu estou numa fraqueza, eu estou numa batalha, eu estou numa situação. Mas se chegar alguém perto de você, pedindo uma ajuda, pedindo um auxílio, pedindo uma palavra, o Espírito Santo que habita em nós, ele ativa na nossa mente textos bíblicos, e você começa a falar do amor de Deus para essa pessoa, e essa pessoa começa a se sentir bem, e depois você vai ver o quanto você é uma benção, e o quanto o diabo diz que você não é nada, que você não pode nada, que você não conhece nada, que você não sabe de nada. Não deixa o diabo. Uma das coisas que ele tem paternidade exclusiva, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele quer mostrar para você que você é fraco, que você não pode, que você não consegue. E aí nós declaramos o quê? Posso todas as coisas. Mais uma vez. E a última vez, bem forte. Aleluia, aleluia. E o diabo lá de fora, ele olha assim e fala, se eles declararem com essa força aí, que podem todas as coisas naquele que fortalece, ai de mim, eu vou ter que arrumar outra estratégia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você começa a falar do amor de Deus para a pessoa, ela começa a sentir um diferencial. Vou dizer para os irmãos, nessa semana passada agora, chegou um dia que eu acordei,
Aí eu acordei assim e pensei: meu Deus, que sentimento é esse? Um sentimento de tristeza, um sentimento de vazio. Pastor Luiz, sou um ser humano. Um sentimento de tristeza, um sentimento de vazio, quase que um sentimento de medo. Eu sei que é isso aí, é depressão. Eu sei que é isso aí. Não. Naquele momento eu disse: Senhor, que sentimento é esse? Senhor, o que foi que eu sonhei? Eu devo ter sonhado alguma coisa, Pai, porque eu estou com o meu sentimento arrasado. Dobrei o meu joelho e clamei ao Senhor e pedi ao Senhor para que Ele abençoasse o meu dia, que Ele guardasse o meu dia. E quando eu me levantei, eu estava do mesmo jeito. Aí eu disse: meu Deus, isso antes de eu ir para o meu trabalho. Falei: peraí, peguei o violão lá, afinei as cordinhas de novo lá, está sempre desafinando. Cantei um hino de adoração e de louvor a Deus. Quando coloquei o violão ali, eu estava do mesmo jeito. E aquilo me deu medo. Eu disse: que é isso, Senhor? O que está acontecendo? O Senhor está me deixando hoje na minha responsabilidade, Senhor. Se o Senhor não for comigo, ai de mim. O Senhor vai me deixar sozinho no dia de hoje, Senhor? Se não for o Senhor comigo, então eu não vou nem sair de casa hoje. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí eu senti um pouquinho da unção de Deus, e eu fui para o meu trabalho. E de repente, uma pessoa precisou de uma oração. E essa pessoa disse para mim assim: hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou me sentindo bem, não sei, algo está errado, eu não estou me sentindo bem. E sabe o que quase saiu da minha boca? Eu também. Nunca declare isso: você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Nunca declare isso: eu também. Às vezes a pessoa vem contar um problema: você ora por mim que eu estou passando isso. Misericórdia, se soubesse que eu estou passando um semelhante a isso. Mas é o Senhor quem resolve todas as situações. Eu disse: sabe o que para essa pessoa? Então nós vamos orar agora, e Deus vai fazer mudança nessa situação. Você crê? E a pessoa disse: eu creio. E eu orei por aquela pessoa. E enquanto eu orava para aquela pessoa, Deus foi fazendo a obra na vida dela. Deus foi fazendo a obra na minha vida, porque Deus estava me fazendo sentir o que aquela pessoa estava sentindo, para saber que tem gente precisando da nossa ajuda. E quando eu orei por aquela pessoa, a unção voltou em mim, o poder de Deus voltou na minha vida. O meu dia foi uma bênção, e o dia daquela pessoa também foi uma bênção. Não desista. Levantou o dia, está difícil, combata o bom combate, faça a obra do Senhor, não se entregue, porque a vitória vem em nome de Jesus. Eu acho que Deus estava me fazendo sentir o que aquela pessoa estava declarando, e quando orei por ela aconteceu. Quando o Jó orou pelos seus lá, quando ele orou pelos seus amigos, então o cativeiro dele foi mudado e tudo voltou ao normal em nome do Senhor Jesus. Olha só, 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta. Já falamos aqui o que é converter, é mudar de direção. E se converta e eu o cure. Versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Vocês estão vendo o agir de Deus na sua vida e na sua casa? Glória a Deus. Se não está, clama mais. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então Jesus está falando com seus discípulos. E os discípulos tinham perguntado: Senhor, por que o Senhor está falando com eles em parábolas? E ele disse: muitos gostariam de ouvir. Certa vez eu falei numa célula aqui, que de repente quando a gente chegasse lá no céu, a gente ia encontrar com Abraão, com Moisés, com Elias. Chegar para Abraão e perguntar assim: Abraão, como foi você contemplar os anjos do Senhor, ouvir aquela promessa de ter uma grande nação? Como foi que você sentiu isso? Qual foi o sentimento? Moisés, você que viu a sarça ardendo, você que viu Deus pelas costas, que chegou um momento que Moisés falou assim: Senhor,
eu queria ver o Senhor. Ele diz assim: filho, você não pode me ver, se você me ver, você será exterminado. Mas olha, eu vou passar por você. Está vendo essa greta na pedra aí, ó? Entra nessa fenda da pedra aí. Quando eu passar, eu vou pôr a mão na fenda e vou passar. Quando eu passar, eu vou tirar a mão e você vai me ver pelas costas. É a única forma de você me ver e permanecer vivo. Eu perguntaria para Moisés: Moisés, como foi você poder ver? Isso aí no sentido, nós reunidos ali antes de contemplar a glória de Deus, né? Então, perguntar para ele: como foi você ver a glória de Deus pelas costas? Elias, que bênção, você clamou e o fogo do céu desceu, que maravilha. Irmãos, sabe o que esses homens nos responderiam? E eu tenho uma pergunta para você: como foi sentir Ele dentro da sua vida e dentro do seu coração? Porque eles não souberam, não existia o Espírito Santo, a presença de Deus dentro de nós. Deus habita dentro de você, Deus habita dentro de mim. Eles diriam: e como é sentir Ele dentro de vocês, o poder de Deus dentro de vocês? Porque o Espírito Santo só veio depois que Jesus morreu, ressuscitou, e então Ele enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos sentir essa presença gloriosa e maravilhosa. Então, em todas as fases da nossa vida, Deus é presente, sim. Então olha só, 17: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. 18: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Olha o versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, olha o que acontece. Aí eu ouvi, mas não entendi muito bem. Vem o maligno, vem o diabo e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Irmãos, evangelho sinótico significa evangelhos que têm ligação um com os outros. Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos sinóticos. Eles têm ligação entre si, cada um dando a sua revelação dos acontecimentos. Vamos em Lucas, rapidinho, no Lucas 8, versículo 5, e nós vamos ler esse versículo que está citado lá também. O único lugar que não fala sobre essa semeadura aqui, sobre o lançar da semente, é em João. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles têm essa informação. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 5. Olha só: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, olha só, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Existe um tipo de palavra que Satanás abomina. Ele não gosta quando o pregador fala a verdade. Sabe aquela verdade que dói? Sabe aquela verdade que fala assim: ou você muda de vida, ou você jaz no maligno. A vida é assim: aceita o Senhor Jesus e terá vida eterna na glória, caso contrário é fogo do inferno. O diabo não gosta disso. O diabo não gosta que a gente fale para a pessoa: olha, é necessário mudança, para de fofoca, para de mentira, para de intriga, se coloca mais em oração, se consagra mais, busca mais. O diabo odeia isso. Sabe quem mais odeia isso também? Muitas pessoas. Quem é você para vir falar para mim o que eu tenho que fazer? Quem é você para mim vir citar regra? De repente, eu tenho 60 anos, de repente eu estou falando para o jovem: jovem, cuidado com a sua vida. Jovem, se coloca na presença de Deus. O bicho está velho, né? Já deve ter vivido a vida dele como quis, agora vem querer falar com a gente. É assim que o diabo faz. Ele não quer que a pessoa receba uma palavra que está falando que tem necessidade de mudança. Essa é a palavra que foi pisada. São palavras que o homem não aceita. Quem é você para vir citar regra para mim? Estou pregando a palavra de Deus, e a palavra verdadeira é essa que faz mudança. Sabe o que o povo muitas vezes quer? Olha, Deus está dizendo o seguinte: dá uma sapateada, 3 rodadas aqui, chave de carro para você aí no fundo, Deus está mostrando uma casa para você, Deus está mostrando que vai acontecer assim, assim, e a vida da pessoa está toda atrapalhada, e o peão está ali na frente mentindo, essa é a mensagem que o diabo gosta, sabe? Ou pregando só prosperidade e bênção. Sabe o que é que muda a gente? A palavra verdadeira que fala que eu preciso mudar. Eu sou o pastor Ulisses. Pois é, pastor Ulisses, põe a boca no pó, quem sabe assim haverá misericórdia. Se dobre mais na minha presença.
Se inclina e se prepare mais para ouvir do que para oferecer sacrifício de tolo. Ficar falando muita abobrinha e não agir como é a minha palavra. Está dizendo, é isso que faz mudança na gente. A palavra que muda. Esses dias atrás o pastor trouxe uma palavra aqui. Quando Moisés conduzia o povo para o monte Ebal e o monte Gerizim. O monte Gerizim, quando falava assim, vamos para o monte Gerizim, todo mundo ia feliz, porque era o monte onde era lida as bênçãos. Diz o Senhor que bendito será a tua amassadeira, bendito será no campo, bendito será na cidade. Aí amanheceu o dia, vamos para o monte Ebal. Lá no monte Ebal, diz a palavra do Senhor, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O caso contrário, sua vida será assim. Obedece, porque senão a sua amassadeira será amaldiçoada. Isso. É como se fosse assim, ó. Moisés está chamando. Aí eu estou lá deitado. Para onde vai? Aí vai para o monte Gerizim. Opa, já, deixa eu só levantar aqui, já vou. Não, vai para o monte Ebal. Não vou não. Não vou não, porque eu não quero ouvir correção. O que muda a nossa vida é a correção. O tapinha na costa. Puxa, como você canta bem. Isso faz um mal danado. Porque a palavra diz assim, ó, porque o homem é provado quando ele é elogiado. Em tudo que você fizer de bom, e faça sempre o melhor, cante o melhor que você puder, pregue o melhor que você puder, ore para quantos você puder, e tudo isso, glória a Deus. De nós só sai coisa ruim, mas o Senhor em nós, aí acontecem as coisas boas. Então a palavra dura, a palavra que vem nos corrigir, é essa que faz mudança na nossa vida. Para nós voltar para o texto oficial lá para concluir, olha só o que diz em Provérbios 9, versículo 8: não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça, repreende o sábio e ele vai te amar. Você repreende o escarnecedor está ali assim, aí você chega lá, ô Pai Senhor, irmãos, como é que tá? Tudo bem? Tudo. Vocês estão falando do quê? Fulano de tal. Você viu o que a fulano de tal está fazendo? Ô irmão, espera um pouquinho aí. É nossa irmã. Vamos orar por essa pessoa. Bem-aventurados os pacificadores, aquele que chega e vai apagando o fogo ali. Então, quando você faz isso, tem muita gente que não gosta. Aí, por isso que a palavra fala, se você repreender o escarnecedor, ele vai ter raiva de você. Quem é você? Por acaso você é juiz da nossa vida? Sabe? Você vai repreender o escarnecedor, ele acha ruim. Agora, se você repreender o sábio, de repente o sábio está falando alguma coisa, fala assim, ô irmão, é verdade, hein? Mas vamos orar e vamos clamar? É mesmo, é verdade. Sabe, quando você fala com aquele que tem entendimento, ele entende na hora, é verdade, vamos vigiar, porque o diabo já está querendo se aproximar, sabe? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse sim é um abençoado. Então, às vezes você vai repreender uma pessoa, a pessoa não gosta, ela fica com raiva de você, e se puder ela desvia de você até dentro da igreja. Vou desviar, não vou nem comentar. Olha lá, vamos voltar para a gente poder concluir. Diz assim, ó, 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém o que foi semeado em pedregais, olha só, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Tipo assim, agora vai, é isso mesmo, que benção, agora a minha vida muda. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, porque parou de buscar, parou de consagrar, parou de jejuar. Pastor, o que é jejuar? Tem gente que nem sabe mais o que é jejuar. É de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, guarde isso no seu coração. Angústia, combate interno. Perseguição, combate externo. E você estando na presença de Deus, você vence o combate interno e você vence o combate externo. Então tá aqui, ó. E chegada a angústia, que é o combate interno, você vence em oração. E a perseguição, que é o combate externo, por causa da palavra, logo se ofende e acaba sendo vencido. 22. E o que foi semeado entre espinhos, olha só, já foi semeado entre espinhos. É uma pessoa que aceitou Jesus e dentro da sua família é só ele que é crente. Dentro da sua família só tem ele. Então ele foi semeado
entre espinhos. Muitos vão se levantar contra, muitos vão querer impedir que ele busque, e o Senhor está dizendo nessa noite: meu filho, se você está semeado entre espinhos, clama a mim, eu vou transformar esses espinhos em planta nova em nome de Jesus. Clama pelo teu marido, clama pelos teus filhos, clama pela tua parentela, porque o Senhor vai fazer a obra. E não deixa esses espinhos te sufocarem e você falar: ah, tá vendo aí, Senhor, eu também sozinho não consigo. Desistir é mais fácil. O que a gente precisa fazer para desistir? Nada, é só desistir. E para continuar, precisamos colocar força. A palavra diz que se o machado tiver sem corte, vai ter que pôr mais força. Você vai ter que bater ele mais forte na árvore, porque ele está sem corte. Agora, se separar um pouquinho, der uma moladinha nele, você vai ter menos problema para poder derrubar aquela árvore. Então, vamos amolar o nosso machado em oração. Vamos nos esforçar cada vez mais. Esses aí que você muitas vezes pode pensar assim: não tem jeito. A pastora colocou a gente para orar aqui e falou assim: você está achando que não tem jeito? Clama ao Senhor. E ele diz o quê? Clama a mim, responder-te-ei. Vai clamando e Deus vai fazendo a grande obra. Olha só, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. 23, para encerrar, diz assim: mas o que foi semeado em boa terra, olha só, coração fértil, colheita garantida. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E produz o quê? 100, olha só, outro 60 e outro 30. Jesus falando isso daqui. Aquele que aceita, aquele que está quando cai na terra boa, vai dar 100, vai dar 60 e vai dar 30. Perceberam que está em ordem decrescente? Lá vamos nós de novo correr o risco de parar de ser bênção. Então, está dando 100, oh glória a Deus, está dando 60, aleluia, está dando 30, meu Deus, tem que buscar mais, tem que clamar mais, nos consagremos mais, busquemos cada vez mais, porque o Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida. Você, além de receber a palavra, você também é um semeador. Pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus, pessoas estão precisando ser transformadas pelo poder de Deus. Deus não vai falar do céu com ninguém, Deus fala pela sua palavra, mas de repente a pessoa não lê a Bíblia, e nós é que somos usados para poder falar do amor de Deus para essas pessoas. E para encerrar, saiba de uma coisa: a costureira, ela não costura, a costureira, ela junta as peças, quem costura é a máquina. Então, a nossa parte é colocar a palavra de Deus na vida da pessoa. Quem vai fazer a mudança é Deus, amém, irmãos? A costureira, no máximo, ela alinhava uma barra de calça, ela prega um botão, coisinha simples, porque a costureira, na verdade, ela junta as peças. Quem faz a costura é a máquina. A nossa parte é prega o evangelho, quem vai fazer a mudança é Deus. Deus me chamou aqui nessa noite para trazer uma palavra. Eu trouxe a palavra. Se você recebeu e guardou no seu coração, vai haver fruto em nome do Senhor Jesus, e você vai dizer: glória a Deus, a palavra caiu em terra boa e as bênçãos do Senhor vai acontecer na minha vida. É crer, confiar, esperar, porque o melhor de Deus sempre está preparado para acontecer nas nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas, nos livre de todo mal e nos dê graça, amém, irmãos? O pastor está com a palavra, as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? Bênção de Deus, a palavra do Senhor, né?